Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento a 7ª reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário. Participam da reunião o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, e suas excelências, as senhoras e os senhores. Conselheira e conselheiros do CNJ, Jane Granzotto, Márcio Luiz Freitas, Giovanni Olson e João Paulo Choquer. Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Marcos Lívio Gomes. Juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, Lívia Pérez. Diretor de Projeto do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Wilfredo Pacheco. O Conselho Nacional de Justiça agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores. Juíza e juízes auxiliares da presidência do CNJ, Dr. Anderson Paiva, doutora Ana Aguiar, Dr. Gabriel da Silveira Matos, Dr. João Azambuja e Dr. Ricardo Fiorese. Membros do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, Dr. Nabil Moura, chefe do Departamento do Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia, e doutora Ângela Baeta Neves, advogada. Colaboradores e colaboradores do Grupo de Trabalho do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, magistradas e magistrados, e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pelo canal do CNJ no YouTube. O Grupo de Trabalho Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário, instituído pela Portaria número 241, de 10 de novembro de 2020, visa traçar estudo, monitoramento, pesquisas, programas, projetos e ações para a construção de diagnósticos das boas práticas, formulação de políticas e implementação de projetos e iniciativas para a tutela do meio ambiente natural da Amazônia Legal pela atuação do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça. O ministro Luiz Fux possui outro compromisso neste mesmo horário, mas faz questão de fazer o pronunciamento de abertura desta reunião. Assim, para a saudação inicial, tem a palavra o ministro Luiz Fux. Muito boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Gostaria de saudar todas as autoridades que já foram aqui nominadas, nossos colaboradores deste observatório tão importante como só ser o Observatório do Meio Ambiente. Saudar aqui, em nome de todos os presentes, os componentes da mesa, Dr. Marcos Lívio Gomes, que é o nosso secretário especial de programas, e a doutora Lívia Pérez. Ao iniciar esses nossos trabalhos, eu gostaria de registrar aqui hoje, dia 9 de agosto, é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data instituída pela Organização das Nações Unidas em 1995, exatamente para promover a conscientização sobre a necessidade de respeito às culturas e às identidades desses povos e dessas pessoas. Segundo a ONU, estima-se que haja hoje entre 370 e 500 milhões de indígenas no mundo, sendo essa população exposta a uma situação de vulnerabilidade constante e exclusão, chegando a representar 15% dos mais pobres do nosso planeta. No Brasil, há cerca de 350 etnias indígenas, mais de 100 povos isolados, localizados em 690 territórios, os quais se comunicam em mais de 270 línguas diferentes, o que representa uma riqueza cultural que também exige, do ponto de vista da aplicação do direito, o reconhecimento de especificidades, de costumes e de tradições. O CNJ vem trabalhando com afinco na promoção e na defesa dos direitos dos povos indígenas, com a adoção de medidas concretas, dentre as quais eu destaco a Rede de Altos Estudos em Direitos Indígenas. A rede foi criada
na nossa gestão, conforme os senhores sabem, em agosto do ano passado, em parceria com a Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, reunindo em uma única plataforma online os cursos realizados pelas instituições, os materiais didáticos, os webinários e documentos técnicos diversos relacionados a essa técnica dos direitos dos indígenas. O objetivo da rede de altos estudos é fomentar iniciativas voltadas à qualificação no tratamento judicial conferido aos povos indígenas no nosso país, mediante a capacitação de profissionais para atuação no contexto da interculturalidade, a fim de que sejam assegurados os direitos fundamentais dos povos indígenas preconizados pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Feito esse registro, eu gostaria de compartilhar com todas as senhoras, com todos os senhores, algumas considerações sobre os temas da pauta de hoje, que significam, na verdade, a entrega de produtos do Observatório do Meio Ambiente para a coletividade. Em primeiro lugar, eu destaco que no dia 14 de junho de 2022, nós anunciamos a criação do grupo de trabalho para colaborar no acompanhamento dos fatos que deram causa à morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, ocorrida na terra indígena do Vale do Javari, na região amazônica. O grupo de trabalho ele conta com a participação de ambientalistas, antropólogos e representantes da sociedade civil e tem acompanhado as diligências que estão sendo realizadas para a apuração dos fatos, o que materializa a preocupação do Judiciário Nacional em prestar uma respectiva e efetiva resposta a esse lamentável episódio. Em segundo lugar, eu gostaria de participar a esse observatório que o CNJ publicará edital de convocação para consulta pública destinada a colher sugestões sobre critérios e métodos para quantificar os danos ambientais a partir de uma metodologia empírica baseada em evidências técnicas e objetivas. Pretendemos estimular um diálogo que leve em consideração os custos e os benefícios alocados ao meio ambiente, conferindo significados que remetam à perspectiva de uma análise econômica do direito, no sentido de internalizar as externalidades ambientais, de modo que o poluidor passe a arcar com os custos da poluição. O edital de convocação também fomentará a discussão dos parâmetros internacionais relacionados aos impactos ambientais, como é o caso da emissão de carbono decorrente das atividades de desmatamento. Em terceiro lugar, eu informo que no dia 23 de junho de 2022, no evento em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, Judiciário Socioambiental, foram divulgados os vencedores da primeira edição do Prêmio Juízo Verde. Na modalidade Boas Práticas, foi selecionado o projeto Visão Plena, das juízas Inês Moreira da Costa, do Tribunal de Justiça de Rondônia, implementado para o controle do expressivo número de demandas ajuizadas após a maior cheia histórica do Rio Madeira, em 2014. Na modalidade Produtividade, que se baseia nos indicadores e índices de julgamento de demandas, foram premiados o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nas categorias Justiça Estadual e Federal, respectivamente.
Também importa aqui, neste momento, destacar o lançamento do Concurso Nacional de Decisões, Sentenças e Acórdãos sobre o Meio Ambiente, que premiará magistradas e magistrados prolatores de decisões voltadas à proteção e à promoção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os julgados foram recebidos e agora já estão sob análise da comissão julgadora, que em breve publicará no site do CNJ. Em quarto lugar, ainda prestando contas desse nosso observatório, eu registro que mais 2 novas funcionalidades foram recentemente disponibilizadas na plataforma Sirenejude. Os relatórios geográficos são originários de cruzamentos realizados entre os alertas de desmatamento e os polígonos de terras indígenas e unidades de conservação, permitindo assim identificar e ranquear por estado da Amazônia Legal cada uma das terras indígenas e das unidades de conservação mais atingidas por desmatamentos. Os relatórios de sobreposição de área disponibilizam e identificam eventuais inconsistências nos polígonos autodeclarados de Cadastro de Ambiente Rural, o CAR, tornando possível verificar eventuais sobreposições de polígonos em unidades de conservação, terras indígenas e também terras quilombolas. Por fim, eu anuncio que, recentemente, o CNJ firmou com a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte e com o Programa das Nações Unidas, o PNUD, uma importante parceria na temática ambiental. Nós assinamos uma carta-acordo que tem o objetivo de desenvolver ferramentas de inteligência artificial e ciência de dados destinadas a realizar análise automatizada de textos jurídicos e obter informações estratégicas que possam subsidiar o Poder Judiciário na tomada de decisões na tutela do meio ambiente. Essa carta, acordo, ela prevê a entrega de diversos produtos com soluções de inteligência artificial e processamento de linguagem natural que serão usadas para recomendar precedentes judiciais aplicáveis e identificar os maiores réus e os maiores poluidores a partir de metadados do DataJude. Trata-se de mais uma importante ação no emprego da tecnologia de ponta em benefício da proteção ambiental, e é exatamente com a satisfação de indicar todas essas atividades é que eu declaro aberta essa 7ª reunião do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, desejando a todos os senhores e todos os componentes um excelentíssimo trabalho. Manifestando o meu muito obrigado, eu gostaria também de, em meu nome pessoal, manifestar o meu agradecimento, no sentido de que só nós alcançamos esse estágio de avanço de atividades no Observatório do Meio Ambiente, graças a vossas senhorias, que tanto me ajudaram nesse trabalho sumamente importante, qual seja o da tutela do meio ambiente. Hoje, o mundo está voltado para o meio ambiente e o Brasil não poderia estar afastado disso. Eu vou me afastar em razão do decurso do tempo do prazo, mas espero que nenhum dos senhores se afaste desse foco importante em relação ao meio ambiente. Então, muito obrigado a todos por exercerem esse direito, dever de toda a sociedade de velar por um ambiente saudável em prol de toda a coletividade brasileira. Muito obrigado a todos. Informamos que aqueles que quiserem fazer o uso da palavra deverão se manifestar por meio do chat. A equipe de cerimonial irá coordenar a ordem das falas.
Visando a otimização dos trabalhos, solicitamos que as intervenções guardem pertinência com os temas em pauta. Neste momento, para a condução dos trabalhos, tem a palavra a doutora Lívia Pérez. Boa tarde a todos e todas. Saudando o nosso presidente, ministro Luiz Fux, e os conselheiros que se fazem presente a essa reunião do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a quem aproveito para saudar a todos e todos os presentes. Bem, dando continuidade aos anúncios que o ministro Fux já apresentou, eu gostaria de ressaltar, né, a questão do grupo de trabalho, que foi para colaborar com o acompanhamento dos fatos da causa-morte do higienista Bruno Araújo Pereira e jornalista Dom Philips. Apesar de que, nesse momento, eu acho que o bastante aqui é o mero anúncio, considerando que já houve a formalização desse grupo de trabalho ainda no mês de junho. Com relação ao Prêmio Juízo Verde, também foi só um anúncio de ganhadores, uma ação que já foi encerrada, então também era uma prestação de contas do observatório, do CNJ, para os membros desse seleto observatório. O concurso de sentenças de decisões ambientais ele está em curso, então, em breve, haverá a cerimônia de premiação a que todos e todas serão convidadas. Mas, então, eu gostaria, feito esses 3 itens de pauta, que resumem-se a mero anúncio, eu gostaria de ressaltar aqui e conclamar os senhores e as senhoras para a questão do lançamento dos relatórios geográficos, que contém desmatamento em terras indígenas e unidade de conservação, e o lançamento de relatórios sobre o cruzamento de CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que são 2 relatórios que hoje eles estão disponíveis no Cirenejude, e é importante o manuseio dessa ferramenta pelos integrantes do observatório, pela sociedade civil, para que a gente consiga ter um retorno de quão eficiente está sendo a ferramenta. Então, os relatórios já estão disponíveis, o Cirenejude é uma plataforma, é um painel interinstitucional e interativo de acesso público, então todos e todas podem fazer uso do Cirenejude para dar um retorno em razão da eficiência e da eficácia da ferramenta. Outro ponto que eu queria mencionar, inclusive, que já houve uma comunicação aos integrantes deste observatório por e-mail, é com relação à consulta pública que será lançada, está em via de ser lançada, e o edital já foi encaminhado a cada um dos integrantes, para que haja manifestação de como é que a gente pode aprimorar, pensando sempre no instrumento de construção coletiva, para que seja editado ainda este mês, a publicação desse edital sai este mês, para a gente conseguir as colaborações dos senhores e senhoras, e, a partir disso, a gente pensar nessa quantificação do dano ambiental, mas de uma forma que ele seja o edital, desde o edital já se abra a possibilidade de que coletivamente se chegue a um melhor formato. Bem, então, feito essa leitura de pauta, eu vou devolver a palavra ao cerimonial, porque agora já tem alguns inscritos, o doutor Eloy Terena já está inscrito para se manifestar, mas eu não sei quem mais gostaria de se inscrever, e o cerimonial vai acompanhar esse momento de fala, ressaltando só que o nosso tempo é curto e, infelizmente, vamos ter que seguir rigorosamente os 5 minutos para cada manifestação. Muito obrigado, doutora Lívia. Neste momento, farão uso da palavra aqueles que realizaram a inscrição. Pedimos a colaboração de todos para se aterem ao tempo de fala, que é de 5 minutos. Para auxiliá-los, será exibido um cronômetro na tela. Tem a palavra o coordenador jurídico de articulação dos povos indígenas do Brasil e da coordenação de organizações indígenas da Amazônia Brasileira, senhor Luiz Eloy Terena. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, na pessoa da doutora Lívia, excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras, dignos membros deste observatório,
Eu peço a palavra para falar enquanto advogado indígena, membro deste observatório, enquanto colaborador, e também representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O dia simbólico, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data esta criada pela ONU por intermédio da Resolução número 49, de 23 de dezembro de 1994. A data é importante para refletir, como já foi dito aqui pelo ministro Fux, sobre a diversidade étnica presente em nosso país. Somos mais de 900 mil indígenas, distribuídos em 305 povos, falantes de 274 línguas diferentes, e mais o registro de 114 grupos isolados e de recente contato, cada qual com seu nome, seu costume, línguas, crenças, tradições e formas próprias de ver e entender o mundo. Durante muito tempo, foi negado aos povos indígenas a categoria de sujeito pleno de direitos. Ainda no Brasil colônia, duvidava-se se éramos ou não seres humanos. Precisou um documento do Papa reconhecendo que os indígenas eram seres humanos, tinham almas e, portanto, eram passíveis de evangelização. Após, instrumentalizou-se a tutela jurídica, onde os indígenas não poderiam falar por si próprios. Foi somente com a Constituição de 1988 que os povos indígenas tiveram seus direitos plenamente reconhecidos. A Carta de 88, além de romper com o paradigma tutelar, pôs por terra o princípio integracionista que antes orientava a relação do Estado brasileiro com os povos originários. E se antes a orientação era integrar, a Constituição trouxe um novo comando: respeitar a diferença. No mesmo giro, reconheceu o direito originário às terras tradicionalmente ocupadas, trazendo um novo conceito normativo, inaugurando a hermenêutica constitucional da posse indígena, uma posse de contornos constitucionais muito diferente da posse puramente civilista. Isto porque a terra, para nós indígenas, tem um significado diferente. A terra é a mãe, de onde tudo se provém e de onde se irradia todos os outros direitos. Muito se avançou com a constitucionalização do direito dos povos indígenas, mas nessas 3 décadas nós estamos observando um processo de erosão constitucional. É por isso que é importante destacar o papel fundamental do Poder Judiciário na guarda desses direitos. E quero citar aqui a DPF 709, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da APIB para atuar no âmbito da jurisdição constitucional e determinou medidas de proteção aos povos indígenas no período da pandemia, determinou a elaboração de um plano de contenção de invasores e também a contenção de desmatamento nas terras indígenas. Cito também a Resolução 287, de 2019, que estabelece procedimentos e tratamentos específicos a indígenas processados, acusados ou privados de liberdade, e mais recentemente a Resolução 454, de abril de 2022, que estabelece procedimentos para efetivar a garantia do acesso ao judiciário pelos povos indígenas, respeitando as suas diversidades culturais. É preciso reiterar, por fim, que para a efetiva proteção dos povos indígenas faz-se necessário a conclusão das demarcações das terras indígenas e a devida proteção das terras indígenas já demarcadas. Somente assim poderemos efetivamente comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o chefe do Departamento do Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia, Nabil Moura. Boa tarde a todos e a todas. Meu grande cumprimento ao excelentíssimo senhor ministro e presidente do STF, Luiz Fux, ao Marcos Lívio, juiz secretário no CNJ, a Lívia. Minha fala é breve e bastante objetiva. Eu queria primeiro parabenizar o presidente
Fux, como tive oportunidade na data da instauração, né, do início dos trabalhos do Observatório. Um profundo agradecimento em relação ao convite feito para que fizesse parte desse grupo de pessoas convidadas a participarem não só das reuniões, mas auxiliarem o CNJ nessa tarefa tão difícil e num momento tão necessário da atuação do judiciário em relação às questões ambientais e climáticas. Então, gostaria de registrar esse agradecimento novamente ao presidente Fux pela iniciativa de criação do observatório, pela iniciativa da priorização do tema no âmbito do judiciário brasileiro. E a minha colocação é uma colocação simples, até mais para a equipe do CNJ. Nós que observamos, acompanhamos e participamos desse processo, junto com o judiciário brasileiro, ao longo desses últimos anos, vemos o quanto que esse trabalho, ele distingue e alça a esfera judicial a um outro patamar de discussão da agenda, tanto no caso do Brasil quanto no caso internacional. E aí, como proposição e sugestão à equipe que dá o suporte técnico aos ministros, para que se avalie se durante a Conferência das Partes do Clima, COP27, que ocorrerá em novembro no Egito, em Sharm el-Sheikh, se há espaço com outras cortes de outros países que têm desenvolvido trabalhos parecidos ou um protagonismo em suas jurisdições, para que façam uma troca de experiências ou mesmo um diálogo entre os judiciários, para que a gente consiga, como país, levar para outros fóruns, principalmente fóruns internacionais, que são o espaço da concertação multilateral para a agenda, esses esforços brasileiros, tanto do ponto de vista da garantia dos direitos, quanto também da preservação da natureza e da manutenção das nossas florestas de pé. Nós, historicamente, participamos das conferências de clima das Nações Unidas e estamos aqui à disposição do Judiciário para poder, de certa forma, auxiliar, talvez, na reflexão sobre esse tipo de agenda que tanto enaltece o nosso Estado brasileiro. Então, queria mais uma vez agradecer e deixar como sugestão a reflexão sobre a apresentação do pacote do que já foi feito e do planejamento futuro das ações do Observatório com outras cortes de outros países que também estão engajadas na agenda climática. Agradeço e até a próxima reunião. Fará uso da palavra o juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Gabriel de Jesus Tedesco. Eu não vou utilizar os meus 5 minutos, é um momento muito mais de agradecimento. Eu quero registrar aqui, parabenizar o ministro Luiz Fux pela pauta verde, é um marco histórico, né? O julgamento do caso do Fundo Clima é um exemplo disso. E o ministro Luiz Fux, aliás, eu pude acompanhar desde o tempo que eu ocupava uma cadeira no Conselho da Justiça Federal, como presidente da JUF, a preocupação dele com o meio ambiente, né? Também a coordenação por parte do ministro Antônio Herman Benjamin, né? Que é sempre um voto de confiança, não apenas no judiciário brasileiro e internacional, mas também na academia. E também fazer um registro especial a 2 queridos amigos aqui, o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Marcos Lívio, também a doutora Lívia Pérez, colegas acessíveis, estão fazendo um trabalho brilhante à frente nessa questão ambiental, pelo menos a parte que eu tenho convivido hoje mais com todos aqui nessa comissão, e colocar que entendo que essa comissão vai no caminho certo, né? Hoje, fiquei muito feliz ao receber essa notícia dessa audiência pública, que vai trabalhar justamente com a questão da ciência da atribuição, né? Que é o que há de mais moderno hoje em matéria de litigância climática. E as 2 sugestões que eu tenho a fazer, até informalmente,
cheguei a conversar com isso Antônio Hermann Benjamin, sugerir, né? O que ele já sabe, é só muito mais para relembrar, sabe muito mais que eu sobre essa questão, inclusive, e seria talvez, não é, de nós ouvirmos aqui nessa comissão o cientista Miles Allen, né, que é um físico da Universidade de Oxford, o primeiro que sugeriu a ciência da atribuição, que a ciência da atribuição fosse utilizada dentro de um processo judicial, lá no ano de 2013, a partir de um artigo que ele publicou na revista Science, né? E a partir daí ele passou, nos últimos 20 anos, a dar palestra para advogados, juízes nos Estados Unidos e também na Europa. E recentemente também, outro nome que seria interessante que nós pudéssemos ouvir, claro que aqui nós temos um grande craque nessa área do cientista Miles Allen, que é o professor Carlos Nobre, evidentemente, mas para enriquecer todo esse debate, né? E na área jurídica, o professor Michael Berger, da Columbia Law School, do Sabin Center for Climate Change Law, que tem trabalhado com ciência da atribuição. Nós, inclusive, estivemos juntos no Centro Sabin por mais de um ano. E esse outro levantamento do ministro, essa outra afirmação do ministro Fuchs foi fundamental, né? Absorver essas externalidades negativas dos danos ambientais. E daí tem outro nome que talvez pudesse ser ouvido, o professor da Universidade de Harvard, inclusive foi secretário na administração do presidente Obama, que é o professor da Universidade de Harvard, o professor Cass Sunstein, né? Também seria um nome importante. Segundo ponto, né, que eu gostaria de sugerir, nesses prêmios, né, que nós estamos concedendo, fossem também avaliados os dissensos, os votos vencidos, esses também pudessem vir a ser premiados, né? Os votos vencidos pró-ambiente, votos vencidos pró-tutela do sistema climático, justamente para estimular os votos vencidos, que eles são muito importantes, seja para a alteração da jurisprudência no futuro, seja também para manter aceso o debate público no seio da sociedade, para que se mantenha esse diálogo na sociedade em relação à crise climática e ambiental que nós vivemos. Seriam só essas palavras, desculpem por tomar tanto tempo, mas são duas pequenas sugestões e muito mais um agradecimento e muito mais um momento para parabenizar esse trabalho, eu diria assim, histórico que está se fazendo em prol do meio ambiente, capitaneado pelo ministro Luiz Fux, pelo Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado. Tem a palavra a juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutora Ana Carolina Vieira de Carvalho. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma sugestão rápida, doutora Lívia. Quando nós começamos a discutir essa questão lá no LIODES, a gente também tinha pensado, a Raicler também participou das reuniões, a gente tinha pensado não só em calcular o dano relativo à liberação de CO2, mas também relativo à perda que a gente tem com outros serviços ecossistêmicos, por exemplo, a biodiversidade. Inclusive, o ICMBio já tem cálculos relativos aí à perda da biodiversidade relacionado aí a determinados biomas. Eu não sei se seria pertinente também caminhar com isso paralelamente a esse primeiro cálculo. A gente chegou a pensar nisso, chegou a discutir nisso. Fica aí uma sugestão se vocês acham que ficaria confuso caminhar junto ou não, porque aí a gente já teria aí uma tabela, desmatou uma determinada área, a gente já tem cálculo do valor econômico da liberação do CO2, cálculo do valor econômico do prejuízo causado à biodiversidade daquela determinada área, ou eventualmente de algum outro serviço ecossistêmico que aquela vegetação presta naquele determinado local. Era só isso, obrigada. Tem a palavra o pesquisador e colaborador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, senhor Carlos Afonso Nobre. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, ministro Luiz Fux. E hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, eu quero fazer dois comentários. O primeiro tem a ver com o comentário do nosso colega juiz sobre a questão da atribuição. Eu acho que a comunidade científica brasileira, nós avançamos muito nessa capacitação de cientistas na área de mudanças climáticas,
Só que, infelizmente, os institutos que, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que tinham um supercomputador 10 anos atrás, que era o mais avançado do Brasil, ficou muito ultrapassado. Esse supercomputador já venceu o seu prazo de vida e nós perdemos uma capacidade muito grande de fazer esse tipo de estudo de atribuição. Então, os estudos de atribuição estão sendo feitos fora do Brasil, muito no Reino Unido, até para os eventos extremos, como esse que aconteceu em Recife no final de maio. Então, esse é um ponto que eu queria dizer, que nós temos uma enorme capacidade científica, mas nós precisamos ter habilidade, nós precisamos ter supercomputadores avançados. Mas o meu comentário mais relevante no Dia Internacional dos Povos Indígenas, como o ministro Fux já trouxe essa diversidade que nós temos, uma das maiores do mundo, os povos indígenas do Brasil, principalmente da Amazônia, dos países amazônicos, mais de 300 etnias, mais de 130 povos isolados, a importância de protegê-los, que eles mantenham a floresta em pé. E eu queria só lançar uma ideia que nós começamos, eu trabalhava no governo federal em 2015 e 2016, no Ministério da Educação, e aí lançou-se o início de um projeto que, infelizmente, não foi para frente. O que era? Era a criação da primeira universidade indígena no Brasil. A Colômbia tem, Equador tem, Peru tem, Bolívia tem, o Brasil não tem, Filipinas tem, Indonésia tem várias. O Brasil não tem nenhuma universidade indígena. Então, eu acho que esse é um desafio. Nós temos que criar a primeira universidade indígena no Brasil para valorizar o conhecimento dos povos originários, para criar aquele ambiente da imersão dos conhecimentos indígenas com os conhecimentos da ciência, da tecnologia. Os indígenas querem isso. Lá atrás, quando nós começamos, a André Banil, a Sônia Guajajara e vários outros indígenas estavam liderando isso, mas morreu o projeto. Então, eu queria deixar isso como um desafio também para o nossa comissão do Observatório do Clima e do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Queria levantar essa questão. Vamos construir a primeira universidade indígena no Brasil. Muito obrigado. Para o encerramento da reunião, tem a palavra a doutora Lívia Pérez. Agradecemos muito a participação de cada um dos senhores e senhoras. Eu queria, nesse momento de encerramento, ressaltar e saudar pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas, e falar de meio ambiente é também falar em proteção aos povos indígenas. São duas temáticas que elas andam de mãos dadas. Bem, eu queria levantar uma resposta ao que foi posto por Ana Carolina a respeito do formato da consulta, e também já respondendo ao querido Vedi. Vai ser uma consulta pública, não vai ser uma audiência pública. Então, a gente está na fase ainda da elaboração do edital. A minuta do edital foi encaminhada por e-mail. Então, ele está sujeita, ela está apta a receber sugestões para a gente poder fazer uma análise e incorporar as sugestões do edital de consulta. Após isso, vamos trabalhar em cima aberta a consulta pública, e todas as manifestações e sugestões que vierem na consulta pública, aí sim acho que vai passar por uma análise. Precisamos de uma análise do observatório para a gente chegar em algum documento aí que compile todas essas ideias. Então, agradeço muitíssimo a participação do Dr. Eloy, Dr. Carlos Nobre, além da participação dos colegas e do Dr. Nabil. Então, encerrando, eu gostaria de ressaltar que o diálogo empreendido neste observatório muito contribuiu para a construção de um judiciário mais transparente e efetivo na tutela do bem maior, que é o meio ambiente, e isso somente foi possível graças à participação das senhoras e senhores que aqui estão e que aqui passaram. Ressaltando que hoje o Sirene Jude, como um painel como instrumento de transparência, ele se agrega das sugestões que vêm desse seleto grupo do observatório. Ao tempo que agradecemos o empenho, o trabalho dedicado, a generosidade de compartilhar, das senhoras e senhores compartilharem seus conhecimentos e expertises
No Poder Judiciário, cabe lembrar que a responsabilidade social e preservação ambiental significam um compromisso com a vida. E nas palavras do poeta Khalil Gibran, a vida pode ser, de fato, a escuridão se não houver vontade. Mas vontade é cega se não houver sabedoria, e sabedoria é vã se não houver trabalho, e trabalho é vazio se não houver amor. Então, o Observatório representa justamente um marco de vontade, sabedoria, trabalho e amor para todos que se dedicam a essa causa ambiental. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a devida autorização, declaramos encerrada a 7ª reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário. Tenham todos uma boa tarde.